Agora, então, eu vou fazer a leitura dos versos 24 a 30, do capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moshe: fala a Aaron e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comê-la-á em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. E quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. E se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisa santíssima é. Contudo, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação para fazer expiação no lugar santo, no fogo será queimada. Eu fiz essa leitura adicional desse trecho do capítulo, do verso 24 em diante, porque aqui nós temos uma questão peculiar na Torá, na questão do regulamento da oferta pelo pecado e também, semelhantemente, na oferta pela culpa, como vai descrever em diante. É a questão dos elementos que entram em contato com a oferta, tocam e eles se tornam coisa santíssima, ou seja, se algo for tocado pelo material da oferta, que no caso é o próprio animal que foi preparado para ser ofertado para a oferta pelo pecado ou pela culpa, o que tocar nele vira algo santo. E aí nós vamos ver aqui que há um procedimento que esses objetos têm que ser lavados, eles têm que ser tratados para que eles continuem no seu uso diário, como por exemplo as vestes ou o utensílio que é usado, no caso, por exemplo, se for usado uma bacia de bronze para preparar a oferta. Tem que ser lavado e esfregado. Mas nós vemos uma característica peculiar quando ele fala sobre se for usado um vaso de barro. No caso, o vaso ele não pode ser reutilizado, ele tem que ser quebrado. E aí nós poderíamos nos perguntar, mas por que o vaso, o vaso de barro, por que ele teria que ser quebrado? Por que ele não poderia ser reutilizado? Nossos sábios explicam, que o vaso de barro, de argila, ele tem uma propriedade que é a porosidade, ou seja, o que é cozido nele acaba sendo absorvido nas reentrâncias do material, de modo que aquilo fica impregnado de forma permanente e não tem mais como retirar aquele material, aquele material da oferta pelo pecado, aquele caldo, ele acaba sendo absorvido e acaba que o vaso ele fica santificado para sempre, olhem só. E aí ele não pode ser utilizado para outros fins, porque ele foi santificado para sempre. Então a única opção é quebrá-lo e descartá-lo. Com base nesse entendimento, nós podemos agora fazer uma leitura lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Vou ler a partir do versículo 6. Porque Hashem, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Hashem na face do Mashiach. Agora olha o verso 7. Temos, porém, esse tesouro, aonde? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Hashem e não de nossa parte. Agora veja o que ele fala no verso 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a vida de Yeshua se manifeste em nossos corpos. Então aqui ele claramente está fazendo uma comparação do vaso de barro como tendo essa propriedade, um receptáculo da oferta pela culpa. E olha só que interessante, quando Yeshua, que é a nossa expiação, nós recebemos, nós como vasos de barro, nós recebemos essa santificação para sempre. De modo que não poderemos mais ser usados para outras coisas, a não ser para Hashem, para a santidade de Hashem. Então, olhem como a preciosidade dos mínimos detalhes que nós temos no regulamento dos sacrifícios de Levítico.